fundamentais. Introdução. Bem, a química é a ciência que estuda a estrutura interna das substâncias, as transformações e as aplicações destas para o ser humano. A química como ciência surgiu com o cientista Anthony Laurent Lavoisier e, a partir da Primeira Guerra Mundial, iniciou-se a química tecnológica. Essa é uma introdução, uma breve introdução sobre a partir da ciência química. Conceitos fundamentais também. Tá? Primeiro, matéria. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço possui massa. Substâncias. São os tipos diferentes de matéria, por exemplo, metal, vidro, plástico, etc. Os tipos diferentes de matéria são chamados de substâncias. Corpo é uma porção limitada da matéria, por exemplo, um pedaço de ferro, um pedaço de madeira, um pedaço de plástico. Objeto é o corpo que possui uma determinada finalidade. Exemplo, uma faca, uma colher, um garfo. Tá? Aqui eu fiz uma tabela, como vocês podem observar aí na tela do computador, que dá um exemplo. Por exemplo, matéria ouro. Corpo do ouro seria uma barra de ouro. O objeto, um anel de ouro. Matéria, madeira. Um corpo seria uma tábua de madeira. O objeto dessa madeira seria o quê? Cadeira de madeira, por exemplo. Agora a diferença entre massa e peso. Bom, a massa de uma matéria é a quantidade dessa matéria e pode ser medida através de uma balança. Já o peso é o resultado da ação da gravidade sobre uma determinada massa. Então temos a fórmula que diz que P é igual a mg. Então peso, P de peso, é igual a m de massa, g de aceleração da gravidade. Então, por exemplo, a massa de um corpo na Terra, 5 kg, como na tabela que observamos aí. A aceleração da gravidade é 9,8, então o peso desse corpo seria 49 newtons. Na Lua, a massa 5 kg, a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, eu teria um peso de 8 newtons. E no espaço, essa mesma massa de 5 kg, com uma aceleração da gravidade considerado como zero, o peso seria 0 newtons. Conceito de energia. É o que pode ser transformado em calor, trabalho mecânico ou luz, através de máquinas ou organismo vivo. A lei da conservação da energia diz que sempre que desaparece uma quantidade de energia de uma classe de energia, uma quantidade exatamente igual de outra classe de energia é produzida. Aparece a conversão da energia. Propriedades da matéria. Primeira, propriedades gerais. Inércia. É quando a matéria resiste a qualquer variação de seu repouso, até que uma força externa a mude. Exemplo, quando uma pessoa sem o cinto de segurança é projetada para frente, quando este dá uma freada brusca. Né? Este que eu quero dizer é o carro. Quando você pega o carro e dá uma freada brusca, se a pessoa não tem o cinto de segurança, ela é projetada para frente. Isso se deve à inércia. Massa é a quantidade da matéria de um corpo. Extensão determina o volume ocupado por certa quantidade de matéria. Impenetrabilidade. Duas porções da matéria não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade é a divisão da matéria sem perder suas propriedades até chegar nas moléculas. Compressibilidade é a diminuição ou aumento do volume ocupado pela matéria quando se aplica uma força externa a ela. Elasticidade é o que faz com que a matéria volte ao seu volume de origem após encerrada uma força de tração ou compressão. Segundo, propriedades funcionais. Determina a função que se desempenham determinados grupos de matéria. Por exemplo, os ácidos, as bases, sais e óxidos, que vamos estudar numa das aulas mais à frente. Propriedades específicas. Cito primeiro, organolépticas. São as perceptíveis aos sentidos humanos, como cor, sabor, odor e estado de agregação. Né? Cor detectado pela visão, sabor pelo paladar, odor pelo olfato e agregação detectada pelo tato. Propriedades químicas também específicas, né? Quando ocorre uma reação química, física também, ponto de fusão, ebulição, densidade, né? Tenacidade, brilho e coeficiente de solubilidade. Né? Por exemplo, a dureza é a resistência ao risco, a tenacidade é a resistência ao impacto mecânico. O brilho é a capacidade de refletir a luz, coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que podemos dissolver numa determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura, por exemplo.